Hoje é o início dessa série, né? Hoje a gente vai falar sobre DNA e eu vou ler rapidamente a definição de DNA. Tem conosco ali um grande amigo, Aleph, com a sua família. Eles são de Luiz Eduardo Magalhães. É uma pessoa do meu coração. E Marizaide, porque... Marizaide, queria que você se colocasse de pé, Mari, por favor. Glória a Deus. Deus te abençoe, querida. Que honra ter você aqui. E eu tenho 2 irmãs biológicas e uma terceira que é Marizaide, no coração. E o meu ministério está totalmente ligado com a história da minha mãe, com a vida da minha mãe. Não é? Minha mãe foi aquela pessoa que não desistiu de mim, orou por mim. Em uma época sem internet, né, Iralma? Minha mãe fez cartõezinhos de visita com meu nome e mandava as pessoas orarem por mim. E aí quando passava alguém, Raul, ela dizia, você é crente? Sou, então ore pelo meu filho, dá um cartão. Era uma estratégia tremenda, né? E aí ela mandou cartõezinhos para o Brasil inteiro. Para pastores do Brasil inteiro, de igrejas do mundo todo. Eu acho que o Brasil orou por mim. E sua mãe está orando por você, você já está se convertendo, nem está sentindo. Deus escuta a oração de uma mãe, né? De um pai, uma forma muito tremenda. E Marizaide foi porque no início da minha vida ministerial, eu ali com 19 anos de idade, e na época nós éramos de uma igreja muito grande, e ela tinha um DNA de Jesus muito forte na vida dela. E eu falei, Mari, ela me ligou e eu disse, Mari, queria sentir no meu coração. Quando eu estou fora, e muitas vezes eu estou fora, muita gente não sabe, mas é na minha solitude que eu descubro minhas frases. É na minha solitude que eu faço as minhas reflexões sobre a minha vida. Sabia? E ali, muitas vezes, eu passo a valorizar coisas que talvez eu não tenha dado tanta assistência assim, tanta importância assim. Não por não achar importante, mas porque a gente vai se esquecendo. A gente não vai priorizando. E Deus vai fazendo a gente se lembrar. E aí eu lembrei, falei, Mari, vem, porque eu quero muito te apresentar, até mesmo ao pastor João e a Júlia, para eles entenderem que quando eu tinha ali meus 18 anos de idade, 18 para 19 anos de idade, e eu comecei o meu primeiro ministério. E Marizaide recebeu, na época, uma missão, porque nós éramos uma igreja muito grande, e essa igreja há muitos anos tentava estabelecer um trabalho de adolescentes e não conseguia. Ela tinha um trabalho de jovens, mas ela não tinha um trabalho de adolescente. E os adolescentes eram chamados de aborrecentes no meio da igreja, para você terem a ideia de como eram os adolescentes naquela época daquela igreja. Marizaide então assume esse trabalho com o grupo e ela luta. Mas ela tinha avisado, é por um tempo bem curto. Porque Deus vai me mostrar a pessoa que vai assumir esse trabalho. E aí, como ela tinha o DNA de Jesus, o discernimento, ela escolheu o mais improvável que existia na igreja. O mais tímido. Aqueles que as pessoas jamais imaginariam. Mas Marizaide viu. E ela disse, é o Anderson. E o pessoal, o Anderson? Mais ou menos assim. Não? O Anderson, mudaram até meu nome, Anderson, não é o Anderson? Mas, deu certo, né, Mari? E aí você me entrega naquela garagem uns 20 adolescentes, e aí foi crescendo e avançando, e tinha um grupo até maior que frequentava, mas firme mesmo com ela, porque ela fez um trabalho de base de discipulado com os 20. E logo cresceu e foi avançando e crescendo, né? E foi o primeiro avivamento que eu vi na minha vida. E eu sou muito grato a Deus por você. Amém? E esse DNA foi passado e a gente vem passando para a glória de Deus. E hoje a gente
ver esse ministério que também faz parte, né, de tudo isso. Mas o DNA, gente, e aí, gente, eu não vou entrar muito na parte científica, porque quem vai falar na semana que vem é Júlia, e ela vai dar todo um... ela vai entrar aí na parte científica também, mas eu pesquisei rapidamente o que significa DNA. O DNA, ele é responsável por armazenar todas as informações genéticas que definem as características de cada organismo vivo. Então, para ser bem prático, no meu entendimento, porque eu não sei explicar muito, é no DNA que estão as características de uma pessoa, de um indivíduo. Isso é muito tremendo. E aí alguém diz, pastor, vamos falar do DNA de Jesus? É complicado de certa forma. Porque Deus é espírito. E se Deus é espírito, ele não tem um DNA como nós temos. Mas Deus tem características. Então, nesse sentido, nós podemos dizer que sim. E apesar de ele ser 100% era e é, naquele momento, era 100% homem, 100% Deus, se bem que a palavra do Senhor diz que ele permanece diante de Deus permanece Jesus, homem. Então isso é um mistério. Porque mesmo na glória, ele é Deus, mas ele também é homem. Isso é um mistério, mas está na Bíblia, né? Mas ele nasceu de uma mulher. Isso é muito interessante, ele nasceu de uma mulher. Hoje é dia das mães. Que papel tremendo, que coisa linda. Esse mistério de ser mãe. Na tradição judaica, o que define se você é um judeu, de fato, não é o pai, mas é a mãe. Não que o pai não seja importante, porque sem o pai não existe filho. É pai e mãe, homem e mulher. Mas isso é muito interessante, porque Jesus, ele nunca teve genuinamente um pai terreno. Ele tinha um pai adotivo. E esse homem era justo. O seu nome era José. Esse homem era um homem íntegro. E ele tinha intimidade com Deus também. Porque quando a sua esposa aparece grávida e Deus fala com ele através de um anjo, ele tem o discernimento para entender que ela estava grávida, mas ela não havia estado com homem algum. Não é qualquer homem espiritual que admite isso. Ele tinha discernimento. Isso é algo muito importante. E você não vai ver em momento nenhum Jesus honrar José como pai. Na verdade, José some da história. Você vai ver José no início e depois José some. Não porque José não fosse uma pessoa importante, ele era carpinteiro. Então Deus coloca Jesus em um lugar onde ele tivesse uma mesa, uma base. Deus coloca Jesus em um lar, com certeza, onde ele tivesse um equilíbrio, onde ele tivesse instrução, bons exemplos, onde ele aprendesse uma profissão. Aos olhos de Deus é muito importante você ter uma profissão, você saber fazer alguma coisa. Isso é muito importante, não existe profissões mais importantes que outras, todas as profissões são importantes. Então, Deus coloca Jesus em um lugar onde ele iria aprender a ser carpinteiro. E a palavra carpinteiro é tekton, que quer dizer construtor. Isso é muito interessante. Você sabia disso? Um dia eu cheguei aqui em Feira de Santana, aqui bem pertinho, em uma marcenaria, e perguntei à pessoa: o senhor é carpinteiro? Ele disse: não, eu sou marceneiro. Eu falei: mas qual a diferença de marceneiro para carpinteiro? Ele disse: meu filho, o marceneiro faz móveis e o carpinteiro trabalha com estruturas. Então a gente aprende muitas vezes que Jesus fazia mesa, que Jesus fazia cadeira. Ora, quem faz telhados pode até fazer mesa, mas principalmente, ou a sua profissão, ele era um construtor de estruturas, de telhados.
Não é muito interessante isso? E Deus quis que ele aprendesse isso com alguém, colocou José. E Maria teve um papel fundamental. Nenhum homem, nenhuma mulher, ao longo da história, em nenhum momento, pode se comparar a Maria. Se você parar para pensar, gente, qual a pessoa que teve o privilégio de ser mãe como Maria? Maria amamentou Jesus no peito. Ele passou 9 meses no ventre dela. Mas Maria, através dela, não há salvação. Ela própria disse: meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, se referindo a Jesus. Ela foi a mãe de Jesus, homem, mas ela não foi a mãe de Jesus, Deus. Mas é lógico que ninguém pode se comparar na terra. Vamos imaginar algumas pessoas importantes aí ao longo da história. Napoleão, Benjamin Franklin, me ajudem. Luther King, Donald Trump, nosso grande John. Ninguém pode se comparar a Maria. Como ser humano, escolhida por Deus, ninguém pode se comparar a Maria. Mas através dela não há salvação. E Jesus diz: não existe nenhum mediador entre os céus e a terra, a não ser eu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai. Nós não precisamos pedir à mãe para que o filho atenda, a gente vai direto ao filho. E através do filho a gente vai ao Pai, em nome de Jesus. Amém. Mas ela teve um DNA. E esse DNA, Neto, foi passado para Jesus, homem. Não Jesus, Deus. Humanamente falando, ele não tinha o DNA de José. Lembre-se que na tradição judaica o que importa é através da mãe. Ele era um judeu legítimo. Por isso que ele era judeu. Porque o que conta é através da mãe. Mas ele foi gerado pelo Espírito Santo. É um milagre, é algo sobrenatural. E ele não pode receber exatamente um DNA, que é o núcleo de uma célula. Porque Deus não tem célula. Porque Deus não tem sangue. Mas Deus tem características. E DNA se refere a características. Aquilo que nós herdamos. E aí nós encontramos as características de Jesus na sua vida. Porque Deus se fez carne. Ele habitou entre nós. E fomos vendo, e a gente vai vendo o que Jesus fez. E uma das missões, ou aliás, a missão principal de Jesus, além de morrer por nós, foi revelar aos homens o coração do Pai. Então, se alguém lhe pergunta qual foi a missão de Jesus morrer por nós, para nos salvar, para perdoar os nossos pecados, mas a missão de Jesus, segundo o apóstolo Paulo, foi revelar aos homens o caráter de Deus. E aí a gente vai ver Lucas capítulo 5, versículo 8 a 10, quando Jesus chega na Galileia. E você vai a Galileia também, amém? Olha, quando eu perguntava isso aqui antes, o pessoal dava grito, mas você também vai a Galileia? Se alguém me pergunta, pastor, qual é o lugar seu predileto? Eu digo, depois de feira? Depois de feira? É depois de feira, a Galileia. No sentido espiritual, é Galileia na frente de feira. Que é o lugar do colégio apostólico, é o lugar onde Jesus escolheu para fazer o seu ministério. E a Galileia é um paraíso na terra. Isso é outra história, né, Júlia? Mas que você vai ver com seus olhos. E Jesus chega ali e encontra, como diz João Emanuel, o pastor João Emanuel, ele encontra homens pescando,
E Jesus pede então o barco emprestado, e esse barco, segundo o pastor João Emanuel, e tem muito sentido, esse barco representa a sua vida, a nossa vida. Jesus pede para entrar no barco da nossa vida e navegar com a gente no oceano do Espírito. Não é? É uma caminhada. E de repente, Jesus, eles haviam trabalhado, são partes da Bíblia para a gente entender mais ou menos, porque não vai dar tempo de falar aqui as características de Deus. O pessoal aqui vai continuar, é a Júlia, é o pastor João, é John, aqueles que Deus for direcionando. São quantas ministrações? Eu fiz até um adesivozinho, não sei se você recebeu. Quantos receberam o adesivozinho? Mas isso aí é para você botar na capa da sua Bíblia, lá no fundo pelo menos, enquanto pelo menos tiver a série, né? Olha aqui o adesivo. Mas aí as pessoas vão entrar e vão conhecer um Jesus vivo. Como dizia minha mãe, Cristo é vida. E ela colocava um adesivo colorido enorme, Marisade, no fundo do carro. E aquilo para mim era um mico, aquele adesivo colorido. E quantas vezes eu tive brigas com minha mãe, eu adolescente, eu não era crente ainda, porque eu não queria aquele adesivo, Cristo é vida. Minha mãe estava certa, Cristo é vida. E aí quem entrar vai ver um Cristo vivo, né? Que está pregado não mais numa cruz, mas está pregado no coração da gente. E a gente, como dizia um amigo meu lá atrás, adolescente, a gente não precisa de um crucifixo, a gente precisa de um Cristo fixo no coração da gente. Mas é ou não é? Um Cristo fixo na vida da gente. Mas aqui a gente vai vendo, pastor João, nesse texto que você pregou, esse texto no Mar da Galileia. Deus escolhe os improváveis, né? Não porque a gente é bam, mas Ele vai escolhendo, é a essência. E aí de repente o que acontece? Eles tinham trabalhado a noite toda, jogaram a rede, nada tinham apanhado, e Jesus disse, joga na direita, eles obedeceram, e aí eles trouxeram tantos peixes, e quando Pedro percebeu aquele milagre, Pedro logo disse, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador, porque ele não entendia o DNA de Deus. Que Deus é aquele que se aproxima dos pecadores. Não que Deus concorde com os pecados dos pecadores, mas Deus tem um plano lindo na vida da gente. Ora, se você fosse começar um grande empreendimento, como Jesus estava iniciando seu ministério, levantando seus discípulos, provavelmente só André aqui, André levou Jesus a Pedro. E se você estivesse começando um grande empreendimento, uma obra dessa, que Jesus já sabia, lógico, desde a eternidade, a dimensão do que ia acontecer através do cristianismo, que tipo de equipe você imaginaria chamar? Que tipo de gente você certamente escolheria para fazer parte dessa equipe? Certamente, se fosse eu não iria sair de Jerusalém para escolher um pescador. É o DNA de Deus. O reino de Deus é assim. Os últimos são os primeiros. É melhor dar do que receber. Maior é aquele que serve. O apóstolo Paulo disse, quem entenderá a mente de Deus, o DNA de Deus? Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento. Ó inescrutáveis são os teus caminhos, inimagináveis são os teus juízos. Quem conheceu a mente do Senhor? É difícil, John, para a gente descrever o caráter de Deus, as características de Deus,
nós só conseguimos um pouco, Juliano, daquilo que Deus próprio vai revelando para a gente. É tão profundo, é tão inescrutável, é tão tremendo, é tão lindo, que a gente não compreende, humanamente falando, mas a gente vai entendendo, a gente vai vendo uma outra característica que a gente vai percebendo: Deus é bom. Olha que coisa tremenda. Primeira, ele escolhe aqueles que não são. Ele escolhe Davi. Ele escolhe Gideão. Ah, mas eu sou mais pobre da casa de meu pai, a minha família é mais pobre de Manassés. Vai nessa tua força, homem de Deus. Mas que força? A força que ele não via, mas que Deus via. Porque Deus vê coisas em nós que nós não vemos. Porque Deus vê em nós aquilo que, não aquilo que somos, humanamente falando, mas aquilo que nós podemos nos tornar nele. Velho. Aquilo que podemos nos tornar nele quando Deus olha para nós. Queridos, Deus é bom. Deus nos vê com bons olhos. Isso é muito interessante. Eu lhe digo uma coisa, em nome de Jesus eu lhe digo, eu sei bem pouco defeito de vocês que eu convivo aqui. Isso é besteira, porque eu não vivo procurando. Está entendendo? Eu procuro ver as coisas boas das pessoas. Então significa que Deus não critica, critica. Mas ele critica na hora certa, e todas as vezes que Deus nos critica, quem foi que Jesus criticou? Criticou os fariseus, os hipócritas, porque aqueles caras conheciam a palavra e não queriam se converter. E quem muito é dado, muito é cobrado. Então Jesus cobrava daquilo, do conhecimento que eles tinham, e das atitudes que eles faziam. Mas Deus é bom. A Bíblia vai falar lá em 1 de Coríntios, no capítulo 13, o apóstolo Paulo falando do amor, aquele amor é Deus. Lá pelo verso 4 ele vai dizer: e Deus não vê nada o amor com maus olhos. Porque a essência de Deus é tão boa, gente. Deus é tão bom, Deus é tão perfeito, que quando ele olha para as pessoas, ele não tem a malícia de ver as coisas negativas. Claro que Deus vê todos os caminhos, que os olhos do Senhor estão por toda parte. Mas entenda o que eu quero dizer. Deus é tão amoroso, Deus é tão bom. É muito simples você compreender, mãe que está aqui. Você conhece, seu filho tem tantos defeitos, mas quando você olha para seu filho, você sabe dos defeitos. Mas sempre você olha de uma forma boa, porque você ama. Você está entendendo a ideia? Então a gente descobre que Deus é bom, é uma outra característica. Deus é bom, Deus é bom. Deus é amigo. Deus é amigo. João 15:15. Chega um momento que Jesus chega para os discípulos e diz: olha, de agora em diante, eu não vou chamar mais vocês de servos. Discípulos, alunos, de agora em diante, eu vos chamarei de amigos. Que coisa tremenda. Porque tudo que eu recebi de meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. E naquele momento os discípulos já sabiam quem era Jesus. Gente, mudou a vida dos caras. Agora eu sou amigo de Deus. Está compreendendo? Eu não sou amigo de Trump. Eu não sou amigo de ninguém humano. Se bem que a gente às vezes quer, né? Se eu tivesse chance de ser amigo de um cara desse, eu queria. Quem não queria? Tudo bem, mas não para me tornar dependente dessas pessoas, mas seria interessante.
Principalmente nessa era que nós vivemos, que praticamente as pessoas hoje, Aleph, não faz mais amigos, as pessoas fazem contatos. Isso é um absurdo, cara. As pessoas não querem mais ser, ninguém quer ser mais amigo de ninguém. As pessoas querem ver o que você pode oferecer e as pessoas querem se conectar. Está entendendo? Mas imagine se eu estiver conectado com Deus. Imagine, talvez alguém pense, mas se eu fosse amigo de alguém tão importante, então eu teria tantas oportunidades. E o que aconteceria se você fosse amigo de Deus? Já parou para pensar que você pode ser amigo de Deus? Jesus disse que é possível. Então, uma característica de Jesus. Ele quer ser o nosso amigo. Amigo dos pecadores. Um dos apelidos de Jesus, era amigo dos pecadores. Mas não significa que ele concorda com os pecados. Ele nos chama de amigos. Mas Deus é santo. Isso aqui é muito sério. E Ele quer o melhor para nós. E Ele quer que vivamos em santidade. Deus é santo. E eu queria que você lesse comigo 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 ao 17. Que diz assim: mas, como Ele é santo, como é santo aquele que vos chamou. Olha só uma característica de Deus interessante aqui, Júlia, Joelma, interessante. Deus, Ele é amigo, Deus é bom, Deus é santo. E Pedro, um homem que mais próximo andou de Jesus, Pedro, Tiago e João, desses três, Pedro. E ele diz: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Isso é uma coisa muito tremenda. Deus é bom, Deus é amigo, e Ele é santo, e Ele quer que sejamos santos. E o que significa ser santo? Viver uma vida separada. Viver uma vida de prioridade com Deus, colocando Deus em primeiro lugar. Como Ele disse para aquela mulher que pecou: tudo bem, aonde estão os teus acusadores? Quem tiver pecado, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E ela saiu, e o povo saiu, porque todos nós temos pecados. E Jesus disse: aonde estão os teus acusadores? Senhor, não estão mais aqui. Ele disse: eu também não te acuso, mas vai e não peques mais, porque o salário do pecado é a morte. Porque o pecado tem as suas consequências. Isso é uma coisa pessoal, cada um tem que... Nós não podemos estar buscando o pecado na vida de ninguém. Muitas vezes nós estamos buscando o cisco no olho do nosso irmão, como disse Jesus, mas estamos esquecendo a trave que está nos nossos olhos. É uma responsabilidade pessoal. Mas por que Deus quer que sejamos santos? Vamos entrar na ceia daqui a pouquinho. Mas por que Deus quer que sejamos santos, gente? Aqueles que estão me conhecendo, quem está me conhecendo dessa vez agora, que não me conhecia? Você não me conhecia, me conhecia? Você já me conhecia? Não, já? Ontem a gente tinha um grupo aqui que várias pessoas não tinham me conhecido ainda. E eu disse: prazer em te conhecer. Foi uma bênção. Mas por que Deus quer que sejamos santos, pastor João? Por que esse desejo de Deus? Porque Jesus também vai dizer:
Estamos falando sobre características e vontade de Deus, conhecendo o DNA de Deus. E Jesus vai dizer: toda vara que estiver em mim, essa produzirá muitos frutos. Ou muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Então Deus quer que sejamos santos, porque foi para isso que Deus nos fez. A Bíblia vai dizer que a vontade de Deus em Filipenses é que todo homem, toda mulher alcance a estatura de varão perfeito em Cristo. E para atingirmos, alcançarmos essa postura de perfeição, claro, semelhante a Jesus, nunca igual a Jesus. A palavra cristão quer dizer mini Cristo, você sabia disso? Para alcançarmos essa estatura que Deus sonhou para nós, para produzirmos fruto de justiça, para sermos parecidos com Deus, nós temos que estar ligados a Ele, nós temos que estar nele, nós temos que viver uma vida de santidade, uma vida de separação. Em muitos seremos tentados, perseguidos, não importa. Falamos esses dias sobre as igrejas, as 7 igrejas, foi tremendo. Não é quem estava ontem, quem estava quarta. Deus quer que sejamos santos, porque só através da nossa separação é que nós vamos conhecendo qual é a perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, Romanos capítulo 12, para que então possais experimentar qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. É por isso que Ele quer que sejamos santos.